Tema para hoje: creia na palavra de Deus e prossiga. Creia na palavra de Deus e prossiga. Por quê? Olha, simples. Hoje vivemos um tempo que as pessoas desacreditam da palavra. Entre tantas coisas que acontecem no mundo hoje, uma das coisas que o inimigo tem lutado é para distorcer a palavra. Existem traduções hoje da palavra com favorecimento, por exemplo, para casamentos gays. Extraíram da Bíblia textos que condenam isso, justamente para que essas pessoas possam ter o seu Deus e ter a sua Bíblia. Nunca se falou tanto mal, nunca se colocou em xeque tanto a Bíblia, tanto a palavra de Deus como nos nossos tempos. Esse tempo, esse século que nós estamos vivendo, o século da tecnologia, o século do conhecimento, e a Bíblia diz que no final dos tempos o conhecimento ia se multiplicar de uma forma assim como nós estamos vendo hoje. Essa semana mesmo eu brinquei, me enviaram uma foto de um celular Nokia de 18 anos atrás, e eu brinquei com o pessoal colocando, poxa, 18 anos atrás, se a gente estivesse vivendo essa crise de hoje, a gente ia morrer em casa, porque só tinha um bendito joguinho lá e bem fraquinho. Hoje não, os celulares hoje só falta ter vida própria, porque de resto ele faz tudo. Então o conhecimento hoje se multiplicou muito, as pessoas hoje elas estão mais inteligentes, mas ainda assim, uma das coisas que mais se bate hoje, que mais se critica hoje, que mais se quer desacreditar hoje é a palavra de Deus. Por isso que aqui, na nossa igreja, nós prezamos pela palavra, estudamos a palavra. E agora, nesses tempos de dificuldade, de crise, nesses tempos é que nós precisamos ler ainda mais a palavra. Deus permitiu, creio, talvez tudo isso que está acontecendo, para que a gente aprendesse a ler mais a Bíblia. Eu, particularmente, já disse aqui várias vezes, sou réu, confesso, eu já cometi muitos erros na minha vida, e eu confesso que ultimamente eu tenho orado até mais do que eu orava antes de tudo começar. Tenho buscado mais a Deus, tenho buscado me aproximar mais dele, tenho buscado conhecê-lo melhor, desfrutar do seu amor, pedir a ele sabedoria, capacidade para viver esse tempo, entender e viver esse tempo lendo a sua palavra. E é interessante que na palavra de Deus existem vários textos, e a gente tem estudado ao longo desses dias difíceis, textos que nos fazem pensar. E eu quero estudar sobre mais dois no máximo desses textos hoje com você, para que a gente tire algo de relevante para aplicarmos nas nossas vidas neste tempo de crise. Eu quero ler com você, se você não pode ler, não tem Bíblia, os nossos irmãos ali vão ajudar e vão colocar aí o texto. Livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 13, nós vamos pensar aqui alguns textos, alguns versículos, desculpe, desse texto. A gente vai, claro que você vai entender, só para ganhar tempo, para não ter que ler todo o capítulo, né? Êxodo capítulo 14, versículo 13. O texto diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Versículo 14, Moisés disse para o povo: o Senhor lutará por vocês. Tão somente, disse Moisés, acalmem-se. E por que ele falou isso? Havia um alvoroço. O povo estava feliz porque saiu do Egito, depois de 430 anos de escravidão, de trabalho pesado, de
falta de esperança, de repente Deus manda Moisés, Deus através de Moisés liberta o povo, e o povo está radiante. Só que chega num determinado local, eles não tinham para onde ir. De propósito, Deus fez com que eles fossem por aquele caminho. E chegando lá, eles olham o mar, olham para trás, vê o exército do faraó e falam: e agora? Nós vamos morrer. E agora? Você tirou a gente de lá porque não tinha tumba suficiente para enterrar, não tinha cova suficiente para enterrar a gente. E Moisés fala com Deus e Deus fala para ele: escuta, manda o povo clamar, pega essa vara que você tem aí, toca no rio, no mar, e você vai ver o que eu vou fazer. E diga para eles exatamente isso: fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Por quê? Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Versículo 15: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Pule agora para o versículo 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. Versículo 28, as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Versículo 29, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. 30, naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. 31, e último dos que quero ler: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Aquele momento foi um momento assim, foi a chave para que o povo pudesse despertar. Estamos livres, mas agora estamos condenados? Não. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Quando Moisés disse isso, ele toca com a sua vara no mar. Quem lê Bíblia sabe da história. O mar se abriu, uma parede de água de um lado, do outro. O povo passou em terra seca. E no começo do outro dia, quando os egípcios, o exército viu aquilo, vamos também. E você sabe, Moisés levantou a mão, a água se fechou, o mar se fechou, a água tirou a vida de todos aqueles soldados egípcios. E eles, segundo o texto, se você continuar lendo, se alegraram, louvaram a Deus, engrandeceram o nome do Senhor. Tem um outro texto desse mesmo povo, ou os descendentes dele, está no livro de Josué, capítulo 3, um pouquinho para frente aí, Josué capítulo 3, ainda assim deve aparecer aí a letra para você acompanhar, a partir do versículo 1. De manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Era uma outra travessia que eles tinham que fazer. Versículo 2, 3 dias depois os oficiais percorreram o acampamento 3 e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Versículo 4, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Versículo 5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Versículo 6, e disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Versículo 7, o Senhor disse a Josué:
Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. 8. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Versículo 9. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Versículo 11. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão na frente de vocês. Versículo 12. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. 13. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Na cabeça de Josué deve ter passado um filme de anos atrás o que tinha acontecido. Versículo 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Detalhe, versículo 15. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, 16, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar do Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Versículo 17, último desse que quero ler, ele diz: os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Dois fatos ligados à abertura de mar, de rio. Deus presente, Deus cuidando, Deus fazendo milagres, Deus fazendo maravilhas na vida de quem cria, de quem acreditava. Havia Moisés antes, que acreditava em Deus. Havia Josué nessa época, que também acreditava em Deus. E por causa da fé destes homens e outros que estavam ali, Deus é o mesmo. Entenda essa expressão que eu vou te dizer. Deus só precisa de gente que confie nele, que deposite a sua fé nele, que permita que ele possa fazer aquilo que não cabe a nós ou que nós não temos condição de fazer. Algumas considerações importantes aqui sobre estes dois textos. Primeiro, pergunte-se a si mesmo: você tem certeza que Deus Todo-Poderoso está contigo? Você tem plena convicção nisso? Segundo, você tem certeza que Deus cuida de você? Poxa, eu tenho certeza, Deus cuida de mim. Ótimo. Se você não tem, nessa noite é noite de você começar a ter esta certeza. Terceiro, você crê nos propósitos que Deus tem? Porque Deus tem propósitos em todas as coisas. Propósito de Deus com essa pandemia provavelmente seja para despertar a igreja. Que você tem que, há de convir comigo que a igreja estava ultimamente bem devagar, bem sossegada. A igreja estava vivendo uma zona de conforto, comendo bem, vestindo bem, bons carros, boas casas, bom trabalho, bons salários, bons negócios. E com isso, a tendência das pessoas é relaxar e se esquecer de cultuar a Deus. Não sei você, mas você mesmo pode agora refletir, fazer uma reflexão
E nessa sua reflexão, você pode agora olhar para dentro de si e pensar: poxa, quantas vezes eu deixei de ir na igreja no ano passado? Quantas vezes eu deixei de ir cultuar a Deus para viver um outro momento? Ah, mas eu não sou obrigado a ir todo dia ou todo culto. Não, você não é obrigado a nada. Mas quando você conhece Deus, quando você confia, quando você tem um relacionamento, é aquilo que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantas vezes você deixou de ir à igreja ano passado, ano retrasado? Quantas vezes você preferiu ficar em casa, assistindo televisão e tal? Quantas vezes você preferiu ficar em casa descansando? Porque você trabalha muito. Eu estou pedindo só para você refletir. Eu não estou te acusando nem te cobrando. O que eu quero te mostrar é que infelizmente, esse tempo que nós vivemos trouxe para muita gente esse sossego, essa zona de conforto. E com isso, o evangelho ele continuou sendo pregado. Alguns irmãos se tornaram sobrecarregados com as coisas que normalmente são feitas na igreja. Os trabalhos mirraram, os cultos de oração diminuíram, os cultos de quinta na nossa igreja especificamente diminuíram, os cultos de domingo, os 2 cultos, às vezes um está cheio, o outro está vazio. E por que isso? É simples, porque nós chegamos num ponto em que o pessoal estava assim, tá tudo bem, né? Infelizmente, às vezes, não que isso seja uma máxima, mas às vezes, infelizmente, Deus permite situações como essa para a gente acordar, para a gente refletir. Já foi dito isso, eu repito, o mundo não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia. As igrejas não vão ser mais as mesmas depois dessa pandemia. Resta saber se os cristãos vão continuar do mesmo jeito ou vão despertar. Ler a Bíblia e confiar na palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. Porque em tempos de transição, e a gente está vivendo esse tempo de transição, a gente está numa transição. Vivíamos uma situação que parecia que o Brasil ia decolar. Começamos o ano bem, aí veio essa pandemia e agora a gente está na expectativa disso terminar. Quando? Que Deus tenha misericórdia de nós. Então nessa transição, o que nós estamos fazendo? Bom, nunca se pregou tanto o evangelho através de lives, através de cultos online como hoje. Pena que nem todos os cristãos estão dedicando o seu tempo de culto, como se estivesse na igreja, para os cultos que as igrejas têm online. Às vezes em casa, de segunda, de quarta, de sexta, ou de domingo à tarde, eu entro em algumas transmissões de igreja e ali é 15, 20, 30, é um número assim pequeno em relação ao que as igrejas representam. Nesses 2 textos que nós lemos, primeiro foi o Mar Vermelho, depois foi o Rio Jordão. Se no meio daquele povo não houvesse alguém que tivesse fé suficiente, que acreditasse em Deus, provavelmente eles teriam sucumbido e morrido. Nós precisamos, nesse século 21, de gente que tenha fé, de gente que leia a palavra de Deus, que creia na palavra de Deus e prossiga. Porque, como eu disse domingo, tem um número grande de pessoas desistindo. Aliás, por causa dessa crise, dessa pandemia, crise financeira, crise de enfermidades do vírus e tal, aumentou o número de suicídios. A gente já tinha um número alto e aumentou. Por quê? Porque as pessoas ficam assim a ver navios, o que eu vou fazer? Eu
Eu falava ainda hoje, o tema do devocional de hoje foi falando sobre depressão. E falava com uma amiga de muitos anos atrás, trabalhamos juntos, e ela testemunhava, ela falou, olha, eu li esse devocional, ela não é cristã ainda, né? Mas ela disse, eu li esse devocional e eu vivi exatamente isso. Para mim foi difícil, eu pensei em tirar minha vida, foi difícil. E é difícil. Por isso que, como o devocional diz, como a Bíblia ensina, nós precisamos de Jesus. Então, algumas dicas aqui para você entender este tempo que nós estamos vivendo e acreditar na palavra de Deus. Primeira dica é exercite a sua fé. O exercício da fé nos leva para perto de Deus. Quando a gente crê na palavra, quando a gente lê, relê, lê de novo, ela começa a entrar dentro do nosso coração e nos leva a se tornar pessoas fortalecidas no Senhor. Um dos textos que eu gostaria de ler com os irmãos, acompanhe aí na tela, no livro de Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz que Paulo, apóstolo, aliás, o escritor de Hebreus, que alguns atribuem ao apóstolo Paulo, ele escreve em Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, quando nós lemos a palavra, quando nós estudamos a palavra, quando ela entra na nossa mente, a gente vai se tornando pessoas, nós vamos nos tornando pessoas adultas. E vivendo essa vida adulta, nós, nesse exercício de praticar a nossa fé, porque, entenda o que eu vou te dizer, é preciso até ter fé para ler a Bíblia. Porque tem textos que você lê e você fala assim, não, isso é impossível de ter acontecido. Esses relatos bíblicos, o mar se abrir, o rio Jordão parar como uma muralha de um lado e o outro lado secar e eles passarem, Jonas dentro de um grande peixe, 3 dias, Jesus no 4º dia ressuscita um morto. Essas coisas são difíceis, precisa até de fé para ler e crer. Mesmo o escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele escreveu o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nós precisamos entender algumas coisas neste tempo. Eu não sei a tua situação, a tua dificuldade. Uma coisa eu posso te dizer, como Moisés disse para aquele povo: acalme-se, acalme-se, creia. Deus está no controle de tudo. Deus, por certo, nos dará o livramento. Isso é fato. O salmista Davi, um homem que teve um relacionamento muito bom, profundo com Deus, no Salmo 37, acompanhe aí a partir do versículo 3, ele aconselhou o seguinte: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Versículo 4, ele escreveu: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Versículo 5, conselho para você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, está aqui na Bíblia. Ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, o teu caminhar, confie nele e Ele agirá. De que forma que Deus vai agir? Versículo 6 ele explica: Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Basicamente ele fala a mesma coisa que Moisés, versículo 7 e último desse que quero ler, ele diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência.
Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Confie no Senhor. Espere pelo Senhor. Descanse no Senhor. Aproveite esse tempo que talvez você esteja em casa e leia mais a Bíblia. Creia na palavra de Deus e prossiga. O mundo não vai acabar agora, ele vai acabar, mas não vai ser agora. Vai ser no tempo que Deus quiser. Mas enquanto nós estivermos vivos, haverá esperança, porque Deus está conosco. Ele é o Deus da nossa salvação. Segunda dica que eu te dou nesta noite: confie na direção e na presença de Deus. Meu irmão, perca o medo. O maior problema que as pessoas estão vivendo hoje, isso graças à mídia, porque a mídia hoje, ela é podre, ela depende de dinheiro para sobreviver, então ela se vende, e ela publica, e ela fala várias vezes, aquela história, aquela máxima, né? Uma mentira falada muitas vezes acaba se tornando uma verdade para alguns. Então eles divulgam, eles mostram covas abertas, eles mostram pessoas morrendo, famílias destruídas e tal, para justamente gerar o medo. As pessoas ficarem com medo mesmo, ficarem preocupadas. Nossa, e agora? O que será de nós? Não tenha medo de atravessar o mar, porque quando você pisar, provavelmente Deus vai abrir. E se Deus não abrir o mar, como diz a canção, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Mas Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Algo que eu tenho pedido ao Senhor ultimamente nas minhas orações à noite em casa é: Deus, fala comigo. Ué, mas Deus não falava contigo? Sim, mas eu quero ouvir mais Deus falar. Eu quero ouvir dele mais dicas. Eu quero me aprofundar, eu quero conhecê-lo. É o meu desejo. Essa questão de fé, de exercitar a fé, algumas vezes nós temos que dar passos que talvez nós não tenhamos aquele desejo de fazer, porque a gente já está acostumado a viver e a olhar para a situação e falar assim: poxa, será que eu vou sair dessa? Sim, você vai sair dessa, eu vou, em nome de Jesus. Texto de Mateus capítulo 14. Quando Jesus estava andando sobre as águas de madrugada, no final da noite, Pedro disse assim, capítulo 14 de Mateus, versículo 28: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus diz: venha. Então Pedro, naquele ato de fé, saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30, o texto diz: mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? 32, quando entraram no barco, o vento cessou. 33 e o último: então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu fico imaginando esta cena, porque é óbvio, Jesus, ele podia ter falado: ô Pedrão, vem. E Pedro foi, exercitou a sua fé. E no meio do caminho ele olha as circunstâncias, ele afunda. E Jesus falou: tá vendo? Se lascou, ninguém mandou você duvidar. Mas Jesus é tão bom, tão misericordioso, que mesmo com aquela dúvida, ele foi lá e estendeu a mão e falou: ei, homem de pouca fé, e o salvou. Porque Ele está conosco todo o tempo. Jesus está conosco todo o tempo. Então tem algumas coisas que nós, como seres humanos, cristãos, discípulos e não povo, discípulos de Jesus, temos que fazer, temos que viver. Por isso que eu insisto na leitura da palavra, porque a palavra é que nos fortalece. A palavra é que nos capacita. Nós aprendemos com a história, com a vida de outros irmãos, o que Deus fez na vida deles, o que Deus está fazendo hoje. Porque Deus está agindo hoje, no século 21. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Deus está agindo hoje ainda no século 21. Ele é o nosso Deus. Portanto, terceira e última dica: creia na palavra de Deus.
Irmão, não espere que as dificuldades sejam removidas. Não espere que as dificuldades sejam removidas, que às vezes você vai ter que enfrentar. Talvez quando você chegar perto e der o passo, o mar vai abrir, mas enquanto você não der um passo, foi o que aconteceu. Enquanto aqueles sacerdotes carregando a arca não chegaram perto do Rio Jordão e pisaram, a água não parou. Às vezes é preciso dar um passo de fé. Na maioria das vezes é preciso que nós creiamos em Deus. É preciso que nós possamos dar passos e passos, crendo que mesmo em meio à crise, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, Deus está conosco. Mateus 28:20. Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou a gente crê, ou a gente vai sucumbir. Ou a gente vai ficar com medo. Ou a gente vai ficar preocupado. Nós precisamos ter entendimento da palavra de Deus. Para encerrar aqui, vou citar um último texto, gostaria de ler com você. O livro de Isaías, o capítulo 43. Deus falou isso através de Isaías para o povo da época. Eu gostaria de pegar essa palavra hoje para o meu e para o teu coração. Gostaria que você lesse depois na sua casa, lesse amanhã de novo, lesse no sábado, porque Isaías 43:1 diz: aquele que o criou, ó Jacó, mas agora sim diz o Senhor, aquele que o formou, ó Israel. Interessante essa jogadinha de palavra, porque antes ele fala Jacó, e Jacó era aquele picareta, aquele embrulhão e tal, que o próprio nome remete-nos a entender isso. Mas no dia que ele se encontrou com o Senhor, dependeu do Senhor, confiou no Senhor, Deus mudou a história dele, inclusive o nome. Isaías disse para o povo de Israel: não tema. Deus falando: pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Meu irmão, se você tem Jesus no teu coração, minha irmã, se você tem Jesus no teu coração, se você ainda não tem, receba logo Jesus no teu coração. É a melhor e maior decisão que você vai tomar na tua vida. Mais do que decidir se casar, mais do que decidir comprar isso ou aquilo, a maior decisão de sua vida é receber Jesus, e faça isso enquanto você estiver vivo. Porque Deus vai usar essa expressão para mim e para você: você é meu. Você é propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia fala isso. Aqueles que estão em Cristo são propriedade exclusiva de Deus. E Deus está falando através de Isaías para o povo de Israel. Versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Versículo 3, desculpe: o Santo de Israel, o seu Salvador. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Versículo 4: visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Versículo 5 e último dos que quero ler, Deus falou para aquele povo: não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Ou seja, o que você entende sobre isso? Ah, pastor, mas Deus falou isso para o povo na época de Isaías, né? Mas é o mesmo Deus. E o mesmo Deus está conosco hoje.
O mesmo Deus que declara assim: você é meu, eu sou do Senhor. Como diz a Bíblia, eu sou do meu amado e ele é meu. Quando a gente tem essa relação, esse relacionamento, essa confiança, essa fé, ah, meu irmão, minha irmã, ah, meu amigo, minha amiga, a gente vence o mal, a gente passa pelas dificuldades. Se for preciso, o mar se abre. Se não abrir, passa por cima. Se tiver morto, Deus ressuscita. Se tiverem dificuldade, se a terra não dá mais, a terra vai dar. Ou seja, nós precisamos entender que a palavra de Deus existe justamente para nos capacitar. Por que as pessoas questionam a Bíblia? Porque você não pode isso, não pode aquilo, não pode. Esses não podem que existem na Bíblia, eles existem para nos proteger. Quando nós buscamos a Deus, quando nós praticamos a sua palavra, ela própria nos protege. Deus nos protege. Jesus é a palavra. Ou seja, nós precisamos crer mais neste Deus. Por isso, como Moisés falou para o povo, vocês vão ver o que Deus vai fazer hoje. Como Josué também falou para o povo, vocês vão ver que Deus está agindo. Eu também quero falar para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está com a gente, você vai ver o que Deus vai fazer ainda nesta terra. Você vai ver o que Deus vai trazer para este povo. Você vai ver as mudanças que Deus vai fazer nesse cenário político. Você vai ver a transformação que Deus vai trazer para esta terra e também para a tua vida, se você crer. Por isso, não creia na notícia, creia na palavra do Senhor. Por pior que seja a notícia e a informação, a palavra de Deus nos leva a entender que Deus está conosco todo o tempo. Deus cuida de nós. Essa noite eu te trago essa palavra porque aproveite este tempo. Eu e você precisamos aproveitar este tempo para ler mais a Bíblia. Quanto mais nós lermos, mais ela vai entrar, mais ela vai nos alimentar, mais ela vai nos capacitar, mais nós vamos crer naquilo que Deus já falou e já fez no passado e ainda continua fazendo no presente. Amém? Vamos orar por isso? Queria orar com você, peço ao Senhor para que Ele fortaleça a tua fé, para que Ele te livre desse mal, para que Ele te ajude a ler a Bíblia. Vários irmãos aqui no passado diziam: pastor, eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. Que você não durma, que você leia, que você releia, que seja um capítulo, que seja 4, 5 versículos, mas leia, leia, leia. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Você que nunca leu a Bíblia, leia Provérbios. Tem 31 capítulos, vão falar muito no teu coração, é um bom começo. Se você já leu Provérbios, leia Salmos. Tem tantas histórias maravilhosas de pessoas que venceram com a ajuda de Deus, provando que Deus age em nós e através de nós, como nós já estudamos aqui. Portanto, ore e fale com o Senhor. Creia na palavra de Deus e prossiga. Deus é contigo. Amém? Oremos.